Boa noite a todos e todas. Bem-vindos aqui a mais uma roda de conversa aqui do Fundo Areguá. E eu sou José Luiz Setúbal, sou pediatra, tenho uma pós-graduação em Economia da Saúde e sou conselheiro aí de várias fundações, entre elas o Fundo Areguá. E, e sou também membro da Academia Brasileira de Pediatria. Estou aqui para moderar esse bate-papo com o Dr. Michael Cerqueira. O Michael, ele é doutor, mas não é médico, né? Ele é doutor por, por, é, por acho que está errado aqui, né, Michael? Você tem doutorado ou não? Eu tenho mestrado. Ele tem mestrado, ele é mestre, aqui no nas minhas anotações aqui está como doutor, mas o Michael, ele é mestre em administração pública na Harvard Kennedy School. A Kennedy School é a escola de políticas públicas da Harvard University, com bolsa integral pela Jorge Paulo Lema Fellowship, pela Fundação Estudar e como líder de 2021. E é Person of the Year Fellow pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. É graduado com bolsa de mérito em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, com intercâmbio acadêmico na Regent's University London, e foi bolsista SMART e atualmente é coordenador sênior da Fundação Lema. Foi diretor de recursos humanos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e também atuou como gerente geral de recursos humanos e seleção da Prefeitura de Caruaru. No Vetor Brasil, foi gerente de projetos e, em 2019, líder de relacionamento com governos. Em 2015 e 2017, participou de programas acadêmicos em Belo Horizonte, Brasília, Canoas, Bogotá e Medellín. Então, esse bate-papo hoje, aqui na nossa roda de conversa, um pouco diferente, por não se tratar de um profissional da área de saúde. Mas a gente vai bater um papo para conversar aqui na pequena biografia que eu li, como uma bolsa de estudos pode mudar a vida de uma pessoa. Então, boa noite, Michael. Você pode se apresentar, falar um pouquinho de você, e daí a gente depois abre aqui para as perguntas e fazemos aqui a conversa. Bom, maravilha. Primeiro, eu queria agradecer o espaço. Devo dizer que é um pouco desafiador, não ser da área, né? Então a gente fica pensando como que eu, né, posso fazer uma conversa que seja proveitosa para quem está nos acompanhando. E não posso começar esse bate-papo sem agradecer a você, doutor José Luiz, que foi uma das pessoas cuja generosidade permitiu com que eu fosse estudar na Universidade de Harvard. É, Acho que durante toda a minha trajetória, acho que um pouco do que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, eu sempre dependi de apoios de diversas pessoas para chegar nos lugares onde eu estou. É, e sempre somando ajudas, né? Então, para conseguir ir para Harvard, que é um curso bastante caro, eu precisei contar com a generosidade de organizações, né? Então, ali a Fundação Lema, a Fundação Estudar, mas também aqui a generosidade, né, de pessoas que individualmente, né, aceitaram aqui ajudar a minha trajetória e fizeram com que eu pudesse me graduar aqui aproximadamente 2 meses, o meu mestrado por lá. Então, aqui mais um muito obrigado, José Luiz. Sem você, eu certamente não estaria aqui, né, conversando com vocês. E o que eu pensei aqui de conversar com vocês é muito sobre o espaço que a Bolsa de Estudo ela tem na trajetória de uma pessoa,
que teve poucos acessos, né, desde o começo. E começar essa conversa sem contar das minhas origens, eu acho que é uma conversa incompleta. Então, eu sou nascido e criado, no Capão Redondo, que é um bairro de periferia aqui da cidade de São Paulo. É, um bairro que ficou muito conhecido ali nos anos 90 por ser um dos bairros mais violentos do mundo. E nasci muito aqui nesse lugar onde políticas públicas não chegam, né? Então, lembro dos desafios de a gente conseguir marcar médico, dos desafios de a gente conseguir ter uma boa escola, da falta de qualidade do transporte público, e isso dificulta muito, né, ou faz com que o esforço para que você consiga superar as barreiras de pobreza sejam muito mais difíceis, né? Então, para você ser um bom aluno na escola, todo esforço que você coloca, se você não tem ali quem te dê suporte, se você não tem, né, um lugar onde essa inteligência, ela possa, esse esforço, ele possa ser utilizado, tudo fica muito mais difícil. É, mas eu sempre contei aqui com muito apoio dos meus pais, né? Então, minha mãe é empregada doméstica, meu pai é porteiro, mas independente deles não terem tido acesso à educação formal, eles sempre entenderam que educação era o único caminho para que você conseguisse superar essas barreiras de pobreza. Então, desde sempre, mesmo minha mãe ali não entendendo quais eram as lições de casa que eu estava fazendo, a matéria que eu estava estudando, ela sempre cobrava que a lição estava em dia, que eu estava tirando as notas máximas. Então, isso foi ali uma cobrança, né, e um suporte, um apoio que me acompanharam durante toda a minha trajetória. Então, inclusive no mestrado, ela perguntava como que estão as notas, eu quero ver o boletim. Então, acho que esse apoio, esse suporte da família, ele é muito importante nesse processo. E depois disso, que entram aqui essas bolsas que são significativas para eu conseguir transformar, a minha trajetória. E a primeira delas vem ali no meu ensino fundamental. Então, estou estudando ali na escola Miguel Munhoz, que é uma escola aqui do Jardim São Luís, que também, né, minha mãe precisou dormir de madrugada, numa época que não tinha internet, numa época que as coisas não eram digitalizadas, ela precisou ir de madrugada, ficar numa fila para ela conseguir uma vaga numa escola melhor, já que as escolas próximas da minha casa eram muito ruins. Então, todo dia eu ia andando 40 minutos para a escola para conseguir estudar numa escola melhor. E dentro dessa escola, duas professoras também muito excelentes, uma de matemática e outra de português, conhecem o projeto Smart, que é uma organização que dá bolsas para alunos talentosos de escolas públicas em escolas privadas, e me inscrevem no processo seletivo. E não só isso, é um processo seletivo que media ali, né, o conhecimento matemático, português e de lógica, e elas me ajudam a preparar, né, para essas provas, né? Então, mais um elo aqui importante, né, de apoio, para conseguir chegar nesses espaços. Sou aprovado no Colégio Smart, então tenho a oportunidade de fazer o ensino médio com muito mais qualidade. Então, vou estudar no Colégio Lourenço Castanho, aqui também na cidade de São Paulo, na Vila Nova Conceição, e onde eu conheço completamente um novo mundo. Um novo mundo social, no sentido de que meus colegas tinham uma realidade social muito distinta da minha, mas também um outro mundo em termos de rigor acadêmico. Então, eu lembro que na minha escola pública a gente gastava uma semana inteira copiando o conteúdo da lousa, porque não tinha livro didático suficiente. E no Lourenço Castanho eu recebia todo o material da semana impresso. Então, a capacidade que você tem para você fazer mais, você estudar mais, você aprender mais é muito maior. Então, eu consigo fazer aqui um ensino médio de bastante qualidade. É, Inclusive, tento levar parte desses materiais, né, para alguns amigos meus que continuaram na escola pública. Eu acho que isso também foi um elemento super importante. Todos eles hoje, apesar de formados na escola pública, também têm carreiras de sucesso. Muito ali por aquele incentivo, né, do estudo durante, o ensino médio e irem para uma boa faculdade. Tive ali uma um momento difícil para escolher o que eu ia fazer durante o meu ensino médio. Acho que o nosso ponto de conexão aqui, doutor José Luiz, é que o sonho da minha mãe é que eu fosse médico. Mas infelizmente eu sou uma pessoa que tem muito medo de sangue. Então não daria muito certo essa área para mim. Então, para a decepção da minha mãe, eu escolhi fazer administração pública. E muito pelo meu desejo, né, de atuar com o setor público e com o terceiro setor. Eu vi ali, né, estava vivenciando as desigualdades do Brasil todos os dias, né, estudando numa escola particular, né, muito elitizada e voltando para o Capão Redondo todos os dias, e eu vi ali que eu queria ser um agente dessa transformação
e entendia e ainda entendo que o governo e o terceiro setor, eles são setores muito importantes para essa transformação. Então, decidi estudar administração pública. Pensei em economia aqui em vários lugares, porque eu via que os ministros eram economistas, depois eu vi que era errado, mas prestei administração pública na FGV, acabei passando aqui nas universidades que eu prestei, mas decidi pela FGV porque, de novo, eu achei que era o lugar onde eu teria mais excelência acadêmica, onde eu teria mais contatos com professores, onde eu conseguiria construir uma rede, que é muito importante aqui para esse processo. E o segundo ponto aqui que eu queria trazer dessa nossa conversa é como rede ela é importante nessa construção de carreira, né? Então, acho que a gente fala um pouco, né, dos apoios, né, então da família, dos professores, e eu acho que conforme a carreira vai avançando, a gente vai falando muito sobre rede. Então, fiz aqui na minha faculdade, na Fundação Getúlio Vargas, estudo administração pública, também muito na lógica de aproveitar todas as oportunidades que eu tinha. Então, fazendo relacionamento com professores, né, tentando ali ser um bom aluno, tive a oportunidade de fazer intercâmbio e sempre participando de projetos de pesquisa, empresas juniores, para de fato estar preparado para o mercado de trabalho e entender como que eu posso aqui impactar a sociedade. Depois de formado, começo aqui minha trajetória profissional, trabalho no Vetor Brasil, que é uma organização que seleciona talentos para trabalhar dentro do governo. Então, em vez do político ali fazer uma escolha 100% política, né, baseado ali nos interesses deles, ele contrata o Vetor Brasil faz uma seleção mais qualificada ali para ele. Então, saio ali como estagiário, fui segundo funcionário ali da organização e já estava fazendo reuniões com governadores, prefeitos, secretários de todo o Brasil, então isso foi muito interessante, me expôs, né, muito cedo é, a esse mundo, né? E fico 2 anos trabalhando dentro do Vetor Brasil. E eu sempre aqui com esse desejo de impactar, com esse desejo de mudar aqui a sociedade. E nesse processo eu conheço a prefeita de Caruaru à época, que hoje é a governadora de Pernambuco, que é a Raquel Lira, e uma mulher jovem, muito interessada em transformações dentro do governo, e ela me convida para trabalhar na prefeitura de Caruaru, que é quando eu saio de São Paulo, né, pela primeira vez e vou morar lá em Caruaru. E foi uma experiência muito interessante também, porque lá a gente conseguiu mudar a forma com que a prefeitura faz seleção de pessoas. Então, de novo, né, numa cidade muito onde as suas conexões políticas eram o que fazia diferença, né, para você ser selecionado para você trabalhar na prefeitura ou não, e a gente foi lá e colocou provas, a gente colocou entrevistas, a gente de fato transformou a forma com que a gente selecionava pessoas para trabalharem lá. Também fiquei 2 anos, dentro da prefeitura de Caruaru. Volto para São Paulo porque o Vetor Brasil, mesma organização que eu trabalhava antes, estava começando um trabalho de inovação, de seleção de lideranças em governos. Vou trabalhar no Vetor por mais um ano. Sou convidado para o governo de São Paulo para ser diretor de RH, na Secretaria de Agricultura. Uma experiência muito interessante também, onde a gente tenta digitalizar, a gente conseguiu digitalizar a secretaria, diminuir gastos, fazer com que fosse mais eficiente aqui esse processo. Fica um ano e meio, que foi muito interessante. E nesse processo eu decido que o mestrado ele é muito importante para eu conseguir avançar na minha carreira, porque eu tenho vários sonhos, eu ainda quero assumir mais posições de liderança, seja no terceiro setor, seja no governo, né? E por ser uma pessoa que vem de uma família pobre, sem muitas conexões, eu acho que o mestrado numa universidade como Harvard, ela ajuda muito nesse processo de se estabelecer como uma referência naquela área. Então, foi nessa toada que eu tomo essa decisão de estudar na Universidade de Harvard. E aqui, novamente, as redes que eu construí, elas foram muito importantes, porque cada pessoa que me ajudou nesse processo, ela foi essencial desde o começo, né? Na minha família, não tenho ninguém que tenha feito mestrado, né? Na minha família direta, ninguém foi para a universidade. Então, esses espaços, né, de como você se prepara, como você faz uma inscrição para o mestrado, o que que você precisa reunir de documentos, como que você precisa se apresentar, eram informações que eu não tinha. Mas durante todos esses passos que eu passei, no Vetor Brasil, na Prefeitura de Caruaru, no governo de São Paulo,
eu consegui construir relações de pessoas que realmente acreditavam no que eu estava construindo e que me ajudaram muito nesse processo. Então, tive pessoas que me ajudaram desde o começo, dando dicas muito gerais, até pessoas que leram cada carta que eu escrevi de inscrição para Harvard, corrigiram a vírgula, corrigiram uma palavra específica do inglês e que me fizeram eu ter uma candidatura muito forte. É, depois de aprovado, né, foi uma surpresa para mim. Então, acho que ali também essa coisa, né, da síndrome do impostor muito presente o tempo inteiro, né? Falar, tô aqui prestando só para ver como que é. Vai demorar uns 2, 3 anos para conseguir ser aprovado. Acho que consegui ser aprovado muito pela minha história, pelas coisas que eu construí. E ali começa um outro desafio, né? Então, quando foi para a universidade, para Harvard, o curso como um todo ele custa US$ 200.000, né? Se você coloca o custo do tuition, que é aproximadamente US$ 120.000, mais US$ 80.000 de custo de vida para os 2 anos. A universidade só foi aprovar bolsas para mim depois de um mês, né, que é onde eu ganho ali a bolsa da Lehman Fellowship e depois eu ganho da Fundação Estudar. Mas mesmo com essas duas bolsas que são bastante generosas, né, ainda faltavam mais de US$ 40.000 para eu conseguir ir estudar lá. E US$ 40.000, na época, com o dólar a R$ 6, a gente estava falando de R$ 240.000, né? Então, para a realidade da minha família, esse é um dinheiro que a gente, assim, nunca viu nada próximo disso. E, de novo, essas redes, essas conexões que eu construí, elas foram muito importantes, que me permitiram conhecer pessoas do Brasil que eu tinha muito pouco acesso e que se comoveram com a minha história e permitiram com que eu levantasse mais esse dinheiro, né, e terminasse aqui o meu curso. Afinal, pensei em pegar um empréstimo aqui, um empréstimo ali, mas acho que tudo deu certo e fez com que eu pudesse fazer esse curso por esses 2 anos. Então, esses 2 anos na Universidade de Harvard também foi outro espaço que eu procurei aproveitar ao máximo todas as oportunidades que tem lá. E é isso, é uma universidade que é um grande parque de diversões de tantas coisas que você pode aproveitar por lá. Então, desde presidentes, ministros do mundo inteiro que estão constantemente na universidade, até oportunidades dentro dela mesmo que você pode fazer para você se desenvolver. Então, por exemplo, né, eu criei uma organização para alunos que são da primeira geração da sua família a irem para a universidade. Então, isso também foi ali um espaço onde a gente conseguiu compartilhar, né, e criar ações dentro da universidade. Até o seu presidente do clube brasileiro dentro da Kennedy School, onde a gente conseguiu trazer também uma série de pessoas para conversar com os alunos, fazer viagens patrocinadas pela faculdade. Então, a gente foi para Israel, para Benin, para a Costa do Marfim. Então, foi realmente aqui 2 anos muito bem aproveitados. E volto agora para o Brasil, trabalhar na Fundação Lehman, muito para apoiar uma transformação que também vi. Então, acho que muito da minha vida ela é direcionada aqui das desigualdades e de coisas que eu gostaria que fossem diferentes. Né? E uma coisa que eu vi é que as melhores universidades do mundo ainda atraem um perfil muito específico de brasileiro. Né? Então, é muito raro encontrar pessoas com uma trajetória parecida com a minha nas melhores universidades do mundo. Né? Aqui estou falando de Harvard, Stanford, Columbia, Oxford. Então, tem um esforço aqui da Fundação Lehman, que também me deu essa bolsa, né, de apoiar mais brasileiros com uma trajetória parecida com a minha nesses lugares, e estou junto com eles construindo aqui essas iniciativas. Eu, né, gastei bastante tempo aqui contando da minha história para falar muito sobre esses dois pontos que eu acho que independente da área que a gente trabalha, eu agora trabalhando no terceiro setor e no governo, né, e vocês aqui enveredando pelo mundo, né, da saúde, que é a importância de você encontrar e descobrir quem são os seus apoios, as pessoas que te empurram, que te apoiam, que estão ali para quando você precisa, e como a gente constrói essas redes, né? Porque essas redes elas são muito importantes, né? É a do professor que você conhece, é do profissional que você teve uma palestra, de uma pessoa que você trabalha junto. Então, você levar a excelência, você sempre trabalhar, né, de uma forma a apoiar as pessoas, a estar junto com as pessoas. Muitas dessas coisas a gente não entende. Às vezes a gente fala, mas tô sendo ser bonzinho aqui com essa pessoa sem motivo aparente. E eu acho que uma das coisas que a vida me ensinou muito é que essas coisas elas voltam no futuro. Então, desde que eu recebi lá a minha primeira bolsa do Smart, eu sempre valorizei muito e deixei muito claro como esse meu senso de devolver, esse senso de give back para a sociedade,
ele é essencial, ele é parte do que eu sou, é parte de como eu organizo minha vida e como ajudando as pessoas, fazendo mentorias, né? Por exemplo, antes de entrar aqui nessa chamada, estava fazendo mentoria com uma aluna do Smart que está começando a faculdade agora. Então, acho que esse processo ele foi muito importante para eu encontrar esses aliados, para eu construir essas redes que permitiram que eu chegasse onde eu estou hoje. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer. Eu espero que seja aqui um começo. Eu acho que com bons resultados até agora, mas acho que tem muita coisa que eu quero construir. Mas eu quero sempre lembrar da importância, né, de fazer amigos nesse caminho, de construir essas redes, e sempre lembrar das coisas que me fizeram tomar as decisões que eu tomei, que é de reduzir as desigualdades, que é de transformar a vida das pessoas. Então, esse é um pouco aqui do que eu queria falar para vocês. Espero que tenha feito sentido, para alguém. Estou 100% à disposição aqui para a gente bater um papo, se aprofundar em algum ponto, conversarmos. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Bom, primeiro, parabéns, Michael, pela sua trajetória. Só explicando um pouquinho o nosso público, o Fundareguá é um endowment que oferece bolsas restituíveis. Então, os alunos, para alunos de medicina e assim, especificamente para a Faculdade da Santa Casa. Como você sabe, as faculdades de medicina são muito caras, né? E a Faculdade de Santa Casa é uma fundação. Ela até tem um vestibular social para pessoas que tenham uma renda familiar até por volta de R$ 1.500, mas poucas famílias poderiam manter um filho com uma mensalidade aí em torno de 9, 10 mil reais. Então, esse fundo propõe a ajudar os alunos que precisam de alguma bolsa. Essa bolsa é restituível, tem correção monetária, mas não tem uma incidência aí de juros ou de alguma outra taxa. E, e eles pagam, vamos dizer, após a formatura, a forma, o fim da graduação, eles pagam em uma vez e meia o tempo que eles vamos dizer, pegaram esse empréstimo. Então, se eles pegaram em 5 anos, eles pagam em 7 anos e meio e assim vai. Então, para quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat ou levantar a mão aí que eu ou transmito a pergunta ou passo para a pessoa. Mas, como eu falei aí no início, normalmente eles são tímidos em fazer perguntas. Então, eu vou aqui, já que eu estou sozinho hoje, fazendo as perguntas, Maicon. O, bom, o Tiago levantou a mão, então já vou. O Tiago sempre faz pergunta. Aparece aí, Tiago, e se apresenta para o Maicon. Michael, boa noite, professor. Eu tô com a câmera do celular estragada, não sei nem se o som tá bom, tá bom? Tudo Ótimo, bem? som. Tá, tá funcionando o som, né? Tá Assim, sim. Tá bom. Então, prazer, Michael, tudo bem? Eu me identifiquei muito com essa história em relação, principalmente, ao apoio dos pais, a dificuldade de, na verdade, ter muitas pessoas que participaram da sua vida para te levar onde você está hoje, você querer perpetuar isso. Acho que aqui, como bolsista e como outros bolsistas, graças a muitas pessoas, a gente está aqui hoje e a gente espera um dia fazer parte da história de alguém para que ela possa ir longe também, né? Mas são duas perguntas que eu vou fazer. A primeira é: o que você acha que na sua característica ou algo que você fez que te destacou para você conseguir essas bolsas, essas oportunidades de forma consecutiva? Essas bolsas foram se somando em momentos diferentes da vida. E acho que a minha principal pergunta é você com o seu curso, com toda a sua experiência, o que você acha que é o ponto, qual você acha que é um ponto interessante para conseguir cativar novos doadores? Que eu sinto um pouco de dificuldade
nessa parte de cativar pessoas para doar. Acho que o Brasil ainda é um pouco fraco nisso. Eu acredito que ele é forte quando acontece algum desastre, alguma coisa, o povo se une bastante. Mas no dia a dia eu sinto um pouco dessa dificuldade. Muito legal, Thiago. Obrigado aí pelas perguntas. Te comentando aqui a primeira, eu não acredito muito, né, em a pessoa nasceu com um dom, a pessoa, né, tem ali sei lá, uma qualidade nata sobre alguma coisa, né? Eu acho que o que sempre fez muita diferença para mim é ser trabalhador, assim, no sentido de que se eu estou num lugar, se eu tenho uma oportunidade, se eu tenho acesso a uma oportunidade, não faz o menor sentido eu estar ali e o que por estar. Então, assim, eu lembro que meu pai é porteiro, né? E meu pai, né, uma pessoa muito simpática, sempre ganhou panetone, né, das pessoas que moravam ali no prédio dele, mas sempre ganhou livros também. Então, sempre via meu pai trazendo livro para casa e falava, por que que eu não vou ler, né? Se o negócio está aqui, né? Por que que vai ser só um objeto de decoração? Eu acho que a mesma coisa na escola pública, a mesma coisa durante a faculdade. Então, eu acho que as pessoas à minha volta verem o quanto que eu estou aproveitando aquela oportunidade, quanto eu estou batalhando por aquilo, o quanto que aquilo de fato importa para mim, eu acho que sempre foi um grande diferencial. É, sempre estudando muito, sempre buscando ser uma melhor versão de mim mesmo, né? Então, acho que essa foi uma parte bastante importante aqui durante a minha trajetória. Acho que as pessoas verem que, de fato, ali eu estava aproveitando aquelas oportunidades e sempre num lugar de compartilhar, né? Então, nunca fui uma pessoa do tipo, recebi isso daqui, então isso aqui é meu, mas sempre trazendo as pessoas que vieram comigo para aproveitarem esses lugares, assim. E eu acho que um dos grandes símbolos disso foi poder levar minha mãe para minha formatura em Harvard, e mais um amigo meu também que tem uma origem muito parecida com a minha. Né, eu acho que isso para mim foi muito especial, né? Porque eu acho que foi de fato compartilhar esse momento, de fato celebrar um momento muito único na história eh, da minha família. Eu acho que da família de várias pessoas que lutam para chegar nesses espaços e que é tão difícil, tão elitizado, com tantas barreiras. Em relação ao seu segundo ponto, se você tiver uma resposta, eu agradeço, porque esse é exatamente o meu trabalho agora na Fundação, né, que é de como que a gente desbloqueia o espaço da doação dentro do Brasil, sobretudo aqui para a gente reduzir desigualdades, e a nossa aposta aqui é por meio da educação, por meio de bolsas de estudo. É um desafio, por ser um desafio, por isso que eu topei trabalhar com eles, porque eu vejo que isso tem um resultado importante na trajetória, né? Eu tenho como o meu próprio exemplo, mas eu vejo aqui na vida de tantas outras pessoas, né? Sobretudo quando a gente olha para dados, né? Então, a cultura de doação brasileira, ela é significantemente maior do que os Estados Unidos, do que da Europa, do Canadá. Então, a gente tem uma cultura de doação muito pouco desenvolvida no Brasil. Claro que tem aqui um lugar, né, de os incentivos governamentais no Brasil são muito menores do que nesses países, né, dos países que eu citei. Então, acho que tem aqui uma coisa de estrutura mesmo, mas acho que tem um papel aqui de sensibilização. Então, Thiago, eu topei esse meu emprego para tentar responder essa sua pergunta, né, de como que a gente desbloqueia e consegue aumentar essa cultura de doação. E um dos caminhos, né, doutor José Luiz, que eu comentando aqui na sua apresentação do fundo, que eu aposto, é por meio dessas bolsas instituíveis, né? Porque eu acho que esse é um caminho muito interessante. É, porque você consegue fazer com que uma doação que você receba, ela possa ser multiplicada, né? Porque essa pessoa está devolvendo esse recurso que vai poder ser utilizado com outra pessoa. E uma das coisas muito legais que eu tenho observado aqui nesses meus estudos dentro da fundação é que você tem acordos de renda que são feitos em outros países. Então, por exemplo, e aqui no Brasil algumas organizações já fazem isso também. Você só paga o seu empréstimo a partir de um valor de renda que você passa a receber mensalmente, né? E conforme a sua renda vai aumentando, um eventual juros, uma eventual doação para aquele fundo, ele também acompanha aqui esse aumento de renda.
Então, acho que parte muito, né, desse lugar aqui da solidariedade, né? Porque a bolsa, quando a gente ganha, ela é muito individual. Eu acho que o ideal aqui é a gente pensar em modelos da gente multiplicar esses ganhos, né? Então, um dos lugares aqui que estou olhando é muito para essa questão das bolsas restituíveis, olhando sobretudo aqui, né? Se você chegou num ponto onde você faz muito sucesso na sua carreira, poxa, isso é muito legal, né? Deu certo a bolsa, mas acho que também agora é o momento, né, de você contribuir para que outras pessoas como você possam participar. Então, estou olhando muito para isso também, Thiago. Espero que tenha te respondido. Perfeito, muito obrigado. Deve você ter capaz de ser algo único, com certeza. Obrigado, viu? Ah, obrigado eu. Só complementando um pouquinho a pergunta do Tiago, e o, a, a nossa fundação, a fundação que leva o meu nome, ela tem um grupo de estudos sobre filantropia no Brasil. É um grupo acadêmico de pesquisadores e que tem, sei lá quantos, uns 10 pesquisadores estudando um pouco, porque muito do que se fala sobre a filantropia no Brasil é baseado em achismos e muito do que se faz é baseado no que se faz nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente. E então tem esse grupo que está estudando. A partir desse grupo, que já tem uns 3 anos, começaram a ter outros grupos que, que, que porque os pesquisadores aqui, eles que não são acadêmicos, eles confundem enquete com pesquisa, eles confundem uma série de coisas, eles não têm um, um viés científico para fazer pesquisa e etc. E então, quando você monta um grupo acadêmico para fazer pesquisa, você mexe com o setor. E hoje, até, vamos dizer, esse grupo acabou mexendo há cerca de 2 meses atrás, a gente assinou um acordo entre a Fundação e o IEA, né, que é o Instituto de Estudos Avançados da USP, para montar um grupo de estudos de filantropia voltado para a ciência, que deve fazer o lançamento agora em novembro. Então, assim, vamos dizer, esperamos em breve ter mais respostas para a sua indagação, Tiago. Acho que tem, a partir desse grupo, como eu falei, tem o GIF montou um grupo de pesquisa, tem outras pessoas tentando montar grupos para entender um pouco a filantropia. Nos Estados Unidos, o Michael, que acabou de voltar de lá, sabe, todas as universidades lá, grandes universidades, têm grupos grandes de pesquisadores de filantropia, mas isso é por interesse próprio, porque elas vivem de filantropia. Então, elas precisam conhecer como funciona a cabeça do doador, como conseguir mais doadores. Aqui existe um certo ranço contra a filantropia, tanto da esquerda quanto da direita, cada um por suas razões. Nunca se estudou profundamente a filantropia. Bom, de qualquer jeito, e só também complementando um pouco esse modelo que a gente tem aqui, Michael, daqui assim, a gente, vamos dizer, eu acabei
um dia indo lá no Dr. Class, né, que você deve conhecer, Sim. e o Dr. Class, que é o David Rockefeller Center for Latin American Studies, lá de Harvard, ele estava fazendo 25 anos, eles me convidaram, e lá eu ouvi um reitor de uma universidade, que, se eu não me engano, eu não me lembro se era do Peru ou da Colômbia, respondendo lá numa palestra lá de alunos que eram financiados pelo Dr. Class, é, e ele rapidamente ele explicou como que era o sistema de bolsas dessa universidade, que por esse meio eles conseguiam dar bolsas para todos os alunos da universidade. Depois que acabou a aula, eu tentei achar o cara, mas não achei mais. Então, eu não consegui entender exatamente como era, mas quando a gente veio para o Brasil e quando eu fui provedor aí da Santa Casa, o Kelvin, que era o presidente do centro acadêmico, tinha tido um problema com o FIES na época, e eu falei que o problema podia ser resolvido de uma outra maneira, bom, em suma, a gente acabou fazendo esse fundo Areguá, e que recebe doações e mantém. Mas a Gladys pode me corrigir aqui, mas acho que já teve por volta de 35 alunos que a gente já ajudou. Acho que atualmente tem 30 alunos, ou... Pode falar, Gladys, você sabe os números melhor que eu, ou ela está escrevendo. Mas eu sei que 7 ou 8 já se formaram, Uhum. 2 já acabaram de pagar o, as bolsas, e conforme ele é uma corrente, né? Porque conforme eles vão pagando, a gente consegue inserir mais alunos, né? Acho que atualmente tem cerca de 30 alunos que recebem bolsas, que variam entre 25, 30% até 60% da mensalidade. Uhum. Isso é muito legal. Eu, Dr. Zé Luiz, se eu puder, inclusive, aí, participar de alguma forma, desses grupos de estudo sobre filantropia, acho que seria super legal, assim, já me autoconvidando aqui. Tá É, ótimo. Eu vou pedir para o Marcos Paulo, que ele é professor lá da GV, uhum, é um sociólogo, para entrar em contato. Te dou o seu contato para ele. vou adorar. Ele é o coordenador desse grupo. E, bom, eu gostaria é aquilo que você falou, né? É, as coisas não caem do céu, certo, Michael? É sempre é, fruto de muito estudo, muito trabalho, muito suor. Você veio do Capão Redondo, foi cair na Vila Nova Conceição. Me conta um pouquinho da sua experiência, se teve, e eu acredito que sim, de bullying, de racismo, de preconceito. Uma ótima pergunta. Tenho dois lados aqui. Que eu agradeço muito ao cuidado que o colégio, né, o Lourenço Castanho, ele teve nesse processo. Então, eu entrei na escola junto com três outros bolsistas do Smart, e foi a primeira vez que o Colégio Lourenço Castanho teriam bolsas que não são bolsas dos filhos de professores, né? Que essa é um tipo de bolsa que tinha, mas não, eu acho que o professor do Lourenço Castanho, ele é um professor que ganha bem, né? Então, assim, não é um mundo tão diferente, né, para essas pessoas. Então, ele era, de fato, um primeiro momento, né, que eles receberiam pessoas de contextos sociais muito diferentes. E o Lourenço Castanho, ele fez um trabalho super legal de conversar com os alunos antes da nossa chegada. E tinha um cuidado dentro do Lourenço também,
que aí eles bancaram, né, do bolso deles, né, que a gente participasse de todas as atividades que os alunos regulares participavam. Então, por exemplo, né, tem as viagens de estudo do meio, né, que é muito comum aqui nas escolas de São Paulo. Então, a gente foi para Pantanal e a gente foi para Brasília. E essas viagens, por exemplo, foram bancadas pela escola, né? Mesmo isso não tendo previsto aqui dentro da bolsa do Smart, eles né, bancaram e a gente conseguiu participar. Então, nesse sentido, eu me senti muito acolhido pela escola, pela instituição, a gente tinha um canal muito aberto. E eu acho que isso também, falando né, lá da minha fala inicial, né, dessa coisa da rede, dessa coisa dos apoios, eu acho que a escola ela foi muito importante nesse processo, né? E acho que lembra também como nós, quando estamos nas diversas organizações que a gente atua, seja na universidade, seja no nosso trabalho, é, sempre tem pessoas novas entrando de contextos que a gente não sabe, né? Então, acho que a gente conseguir ter esse cuidado, a gente conseguir olhar para essas pessoas, eu acho que é uma parte super importante. Mas se eu disser que situações difíceis não acontecerem, eu estaria mentindo, assim, né? Então, como eu contei para vocês, eu sou uma pessoa que aproveita todas as oportunidades que eu tenho. Chegando a um ponto de, às vezes, eu acho que eu sou um pouco cara de pau também. Então, eu lembro que na escola você tinha as festas de 15 anos. Uma coisa que, assim, eu conheço as festas de 15 anos do Capão Redondo, são extremamente simples. E na escola, o que eles faziam? Eles pegavam a lista de alunos, né? Então, achavam a lista da chamada e convidavam todo mundo. Então, assim, eles não tinham ali muito controle, né? Toda a escola era convidados, porque eram festas gigantescas, muito chiques. Eu lembro de festas que aconteceram é, na antiga loja das Lu, que hoje virou um shopping, naquele hotel Unique, que é aquele hotel bonito em formato de barco no Brigadeiro Luiz Antônio. E eu participava, né? Eu falava, gente, eu fui convidado, a comida de graça, o ônibus chega na porta, eu vou. E eu acho que uma das coisas que me marcavam muito era sempre ser confundido com segurança, né? Então, nesses lugares, assim, de pessoas, né, de fato, né, demonstrarem de forma muito clara que você não pertence ali, até uma vez um homem, um namorado de uma colega da escola, virou e falou, nossa, você estuda nessa escola, eu achei que você era o segurança da festa. Então, acho que essas pequenas violências eu fui entendendo muito com o tempo, né? Então, acho que ali na hora você meio fica desnorteado, ou ir para casa de um amigo fazer trabalho, e o segurança achar que você é um entregador. Então, acho que muito desses espaços, dessas pequenas violências, elas acontecem até hoje, né? Então, eu acho que foi ali o primeiro momento onde eu entendi como esses lugares são muito divididos e que mesmo ali com o trabalho, né, da escola, mesmo fazendo amigos, né, entre os alunos ali, então acho que tinha também ali um cuidado das pessoas de me acolherem e de é, serem minhas amigas, né? Tenho amigos meus que são amigos até hoje. Essas pequenas violências, elas acontecem até hoje. Mas acho que situações de bullying ou situações assim muito extremas, elas nunca aconteceram. Acho que nesse sentido a escola fez um bom trabalho. Não, legal e bom ouvir isso, que eu conheço outras pessoas que tiveram experiências bem diferentes. Outra coisa, como que você aprendeu inglês? Ah, ótimo. Essa é uma pergunta muito boa. Bom, acho que tem várias coisas. Eu sempre gostei muito de música internacional, então, assim, desde pequeno eu ouvia sem entender a letra. E é muito interessante, às vezes, sei lá, uma música do passado volta, né, por sucesso, e aí eu lembro assim, eu falo, gente, eu quando era criança, eu cantarolava essa música, eu não tinha ideia do que era a letra, né? E hoje você poder entender é muito libertador, assim, eu acho incrível. Mas mais um elo, mais um lugar que me apoiou nesse processo aqui de crescimento. Então, ali no Capão Redondo tem uma organização chamada Casa do Zezinho, que é uma organização criada pela Dagmar, pela Tia Dag, né, que oferece atividades no contraturno, né, das escolas, né? Então, você vai lá e tem acesso a uma série de cursos, profissionalizantes. E dentre esses cursos, tinham aos sábados, que era de inglês, que era um diretor da Johnson Johnson,
que, né, o inglês, falava pouquíssimo português, e que queria retribuir ali para a sociedade, sei lá, as oportunidades que ele teve. Então, era basicamente, doutor José Luiz, ou Steven falando inglês para a gente durante o sábado de manhã. E a gente aprende muito pelo escutar, né? A gente esquece que a gente aprendeu Sim. português escutando os nossos pais falando, né? Eu acho que isso me ajudou muito nesse processo. Então, quando eu cheguei no Lourenço Castanho, eu já tinha algum conhecimento de inglês por causa dessas aulas com o Steven, e no Lourenço Castanho eles têm uma prova para você descobrir se você fica na turma intermediária ou na turma avançada. E eu fui para minha professora de inglês e falei, olha, eu sei que eu não fui muito bem nesse teste, né, nesse teste de placement, mas eu queria que você me colocasse na aula avançada, porque na aula avançada vou ir mal, não vai ser a melhor nota, mas eu vou estar sempre me esforçando para conseguir aprender mais. E aí a professora, assim, adorou, me ajudou desde o processo. Ela me dava aulas por um certificado que chama FCE, do governo inglês, eu tinha saído de Cambridge, alguma coisa assim. Então, eu tinha aulas regulares, tinha as aulas desse preparatório e a professora tinha aquela atenção especial por mim, assim. Então, eu consegui formar na Lourenço Castanho com inglês, assim, muito já bem desenvolvido, assim. Então, foi uma dose aqui de muita gente me ajudando, mas também um pouco de cara de pau ali, de chegar para o professor e falar, então, me põe na turma avançada, mesmo não sendo avançado, e acho que deu super certo. Pelo jeito, você é muito cara de pau, Michael. Eu acho que o senhor sabe, né? O, a Eu acho que é Isadora pediu pra levantar a mão. Vamos lá, Isadora. Oi, boa noite, prazer, Michael, eu sou Isadora, eu sou bolsista. pode Prazer. aparecer com a carinha, Isadora. Eu tô sem câmera, dessa vez eu tô sem câmera. Vamos lá. É, A minha pergunta é a seguinte, você falou, né, que sua mãe era empregada doméstica, seu pai era porteiro, e agora você tem uma situação, imagino que, quer dizer, melhor, né, por conta do que você alcançou até agora, inclusive, parabéns. Obrigado. E eu entendo que você, quer dizer, eu acredito que você tenha uma vontade de ajudar a sua família. Só que você já passou por alguma situação que essa vontade de ajudar a sua família, tipo, interferiu com alguma escolha sua? Por exemplo, você querer estudar mais um pouco, mas você saber que esse período ia te trazer pouco dinheiro, ou arrumar um emprego de menor remuneração financeira, e você não querer, porque você saber que você tem essa obrigação, não uma obrigação que é imposta, né, mas esse sentimento, assim, de ajudar a sua família, e se sim, como que você lidou com isso? Ótima pergunta, Isadora, porque eu acho que esse é um questionamento difícil, que já levei para terapia algumas vezes, porque é um relacionamento e é um lugar muito diferente, né? Minha mãe continua morando no Capão Redondo, minha mãe continua trabalhando, e eu, né, moro no centro, uma casa relativamente confortável, é, então, esses conflitos, eles sempre estão ali, né? Porque eu falo, bom, sei lá, poderia continuar morando com a minha mãe e, né, levar um pouco mais de conforto para ela. Então, assim, eu acho que são decisões que são muito difíceis nesse processo, né? O quanto que a gente sacrifica, do nosso bem-estar, dos nossos avanços, né? Da gente montar uma poupança, da gente ter uma vida mais confortável, e o quanto que a gente apoia a nossa família, o quanto que a gente traz, a família conosco, né? E eu acho que não tem uma resposta certa para isso, porque eu acho que cada pessoa tem um relacionamento diferente, com a família. Uma das coisas que eu discuto muito, inclusive com os meus amigos, né, do Lourenço Castanho, do AGV, é como isso também é uma marca da desigualdade, né? E é que a gente às vezes não percebe, né? A energia que eu gasto tendo que pensar nisso e que eu vejo outros amigos meus bolsistas têm de pensar nisso é uma energia que esses meus amigos eles não têm, né? Não é uma questão para eles, né? Eu lembro que durante a faculdade de Harvard, quando os pais iam visitar os alunos, era um momento assim muito tranquilo para os meus amigos, porque assim, Harvard é caro para todo mundo, tá? Até para quem tem bastante dinheiro.
Então, os pais iriam visitá-los, era assim, poxa, meus pais vão pagar tudo para mim, eu vou poder ir num restaurante bom, etc. Para mim é diferente. Estar com a minha família, estar com a minha mãe, significa que eu tenho que pagar tudo vezes dois, né? Então, isso também é complexo nesse sentido. O caminho que eu tomei, Isadora, foi de sempre conversar com a minha mãe, né, e de explicar para ela que, eu tomei uma decisão na minha carreira, né, que é uma carreira que ela não é muito bem remunerada, então assim, né, não tenho que reclamar, vivo uma vida confortável, né, posso fazer as coisas que eu quero, mas não é uma carreira onde eu vou ficar milionário. Então, essa é uma das coisas que eu conversei com ela desde o começo, né, primeiro que ela queria que eu fosse médico, então eu já frustrei isso, e tinha ali a questão que eu tive que decidir entre economia e administração pública, né? A economia tem um caminho aqui que se você vai para investment banking, se você vai trabalhar com o setor privado, né, é uma carreira que pode ter ali um retorno financeiro muito alto. Eu falei, ó, mãe, esse é um caminho que eu estou fechando, estou seguindo aqui pela administração pública, né, é, que é um caminho que financeiramente ele traz menos retorno. Então, acho que foi sempre alinhando assim essas expectativas, né? E a forma que eu decidi assim de ajudar, né, a minha família é sempre incentivando com estudos. Então, primos meus, meu irmão é uma pessoa que não gosta muito de estudar, mas isso aí é outra questão. Mas assim, primos meus querem estudar, então eu ajudo financeiramente, eu, né, mentoro todos eles, né? Estou ali de fato muito próximo. E com a minha mãe é sempre a gente fazendo viagens, né, garantindo que ela tenha aqui acesso a lugares e experiências que ela não teria se ela dependesse só do trabalho dela. Mas, Adora, é muita conversa, é complexo, né? Eu sempre penso que, né, qualquer poupancinha que eu faça para mim, eu sei que se tiver alguma pessoa doente na minha família, essa poupança vai para esse lugar. É, então, assim, é uma coisa que demanda energia, né, que você fica preocupado, mas é um pouco da vida como ela é, assim. Mas acho que o caminho é sempre, sempre, sempre conversar com as nossas famílias, alinhar as expectativas deles. Eu imagino que vocês na área da saúde, né, acho que tem uma expectativa ainda maior, né, porque eu acho que é uma área que também tem uma questão financeira importante, mas acho que o caminho é sempre a conversa, assim, né, e também ficar mais calma que assim, é uma coisa que aflige todo mundo que é bolsista, não é fácil e tentar ao máximo aqui encontrar refúgio nesses lugares para você ficar mais calma e tomar essas decisões e conversar, etc. O Michael, Obrigada, antes de Marco. passar a pergunta para Beatriz, eu vou fazer uma pergunta em cima da sua resposta. Você falou que tem um irmão que não gosta muito de estudar. Eu tinha perguntado se na Vila Nova Conceição você tinha sofrido bullying, ou racismo, ou algum preconceito. E no Capão, ou na sua família, você sofreu bullying ou sofre preconceito? Olha, não, eu, eu converso muito isso com a minha mãe, né? É, Porque na minha família, eu sou aquela pessoa que deu Você certo, é né? inspirador ou as pessoas têm inveja de você? Tem os dois, né? Então, eu acho que tem esse lugar que é difícil, que é o que deu certo, né? Porque não é que as pessoas dão certo ou dão errado, né? Mas, bom, é a forma que a gente usa. Então, eu sou a pessoa que deu certo. Então, assim, doutor José Luiz, eu chego nos lugares, eu vou visitar minhas tias lá na Bahia. Minha mãe é da Bahia e meu pai é do Ceará. Quando eu vou lá visitar minhas tias na Bahia, é uma festa, assim. Então parece que elas estão recebendo o presidente da República. Então aquela deferência, aí faz a minha comida favorita, né? E fala para os primos, olha, eu não sei o quê. O que que isso gera? Então assim, entre as minhas tias avós, né? Para a parte mais é, sênior da família, é isso, né? Muita deferência, com essa coisa maravilhosa. Para os meus primos é um lugar difícil, né? Porque eu sou sempre a pessoa que sai comparado. Então, se você vai mal na escola, se você faz isso, é sempre essa comparação. E eu acho que esse lugar que foi muito difícil para o meu irmão, né? Então, a gente fez as mesmas escolas e as professoras, e ele é mais novo. Então, as professoras comparavam muito com ele, minha família comparava muito com ele. Então, eu acho que o espaço que ele encontrou para se diferenciar, chamar atenção, talvez, no não estudar, era no ser bagunceiro. Então,
sei lá, eu tô aqui interpretando a vida dele, né? Sei lá, o que ele... certo. Mas eu acho que foi esse lugar que ele encontrou e que alguns primos têm um pouco disso de mim, assim. Então, os primos que gostam de estudar e veem inspiração em mim, eu tô ali junto com eles, né? Então, eu pago o curso de inglês, né? Faço uma mentoria, é, sei lá, levo para passear porque tirou uma nota boa. Então, eu tenho esse lugar, né, com esses primos que gostam, mas tem uma parte ali que não quer me ver pintado de ouro, assim. Não, que é humano, né? É que na sua resposta me ocorreu isso, né? Né? Muito Mas bom, é um lugar difícil aí. com certeza. Não queria estar no seu lugar. Beatriz, Oi, boa noite, Michael. Tudo bem? Sou a Tudo bom, Beatriz, também Beatriz? sou aluna da faculdade. E a minha pergunta vai também um pouco nessa linha, assim, eu queria saber para você como que é essa questão de saber que você muito provavelmente está ocupando espaços e que você não está só representando a você, né? Você está representando toda uma galera que está aí por trás também e que provavelmente se inspira em você e vê em você uma possibilidade também de um futuro para elas. E como que isso afeta também, né, o seu dia a dia, como que isso é difícil, até você trouxe algumas questões de síndrome do impostor, né, de saber que talvez assim a sua falha e o seu acerto não dizem respeito só a você, né? Como que isso te afeta? É um ótimo, gente, ótimas perguntas, assim, falaram que vocês eram muito tímidos, assim, as perguntas estão excelentes e muito profundas. É, e eu acho que esse é um dos lugares mais difíceis, né, de se estar, né, porque é aquela coisa, o erro não é só seu, né, o erro é de todo mundo, assim, né, então, por exemplo, né, em vários momentos da minha vida, eu era a única pessoa que veio, a única pessoa de origem pobre no lugar, a única pessoa, né, eu me considero pardo, né, a única pessoa negra nos lugares. É, então, assim, você tá nesse lugar é muito difícil, né? Porque você não pode errar, você não pode decepcionar as pessoas. Então, aqui, né, eu falei para vocês, né? Para eu ir para Harvard, para eu fazer GV, para eu ir para o Smart, eu tenho muitas pessoas que me ajudaram a chegar onde eu tô. E errar, fazer uma coisa errada, é meio que decepcionar todas essas pessoas, né? Então, assim, essa pressão, ela tá sempre constante com você. E eu acho que ela é ainda mais difícil nos momentos que você precisa tomar decisão, né? Então, por exemplo, ir para a Fundação Lehman. Poxa, será que ir para a Fundação Lehman é o que todas essas pessoas que investiram em mim para estudar em Harvard acham que é a melhor decisão que eu posso tomar? É, Então, assim, de novo, né? Eu acho que assim como ali no caso da nossa relação com a família, todos esses processos, eles gastam mais energia para a gente. Então, é mais um peso que fica nas nossas costas. O que que eu faço para ajudar? Eu tenho mentores. Então, pessoas que durante a minha trajetória me ajudaram muito e que sempre deixaram a porta aberta para eu dividir essas decisões que eu preciso tomar e conseguir, né, dividir com elas essas aflições que eu tenho. Então, por exemplo, ontem eu almocei com uma dessas minhas mentoras, que foi minha antiga chefe, no Vetor Brasil, para conversar com ela assim, cara, como é que eu estou me sentindo nesse novo emprego? Quais são os desafios? Qual caminho tomar? É, Então, eu acho que é você encontrar muito esses lugares, né, de refúgio mesmo, né, de você conseguir conversar com essas pessoas, porque conforme você vai construindo a carreira, assim, cada vez que você acessa um lugar diferente, é mais peso que ficam nas suas costas, sobre os seus próximos passos, sobre o que você faz, sobre não poder errar. Aquela coisa do tipo, poxa, se eu sou a única pessoa que está aqui nesse lugar, que tem a história que eu tenho, será que eu merecia estar aqui? Será que não era outra pessoa que deveria estar aqui? Será que eu sou um erro de seleção? Será que as pessoas estão me colocando aqui só para ter ali a cota da diversidade? Então, acho que são várias perguntas que a gente vai fazendo nesse processo, mas que não ajudam a gente, né? Se a gente está ali, tem que aproveitar, tem que usar ao máximo esses espaços, né? Que é o que eu tento fazer em cada lugar que eu entro aqui usando minha cara de pau. Mas a gente precisa pedir ajuda. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que, assim, bancar o herói não vale a pena. A gente vai quebrar, assim, a gente vai... é, Como eu posso dizer, né? Assim, você vai... Eu tive uma super crise de ansiedade, assim, com esse processo de arrecadar dinheiro para ir para Harvard. Você tem que pedir ajuda. Eu acho que você encontrar essas pessoas que você pode ligar meio sem filtro e pedir ajuda, eu acho que isso faz toda a diferença do mundo, Beatriz.
Então, acho que foi isso que eu fiz, assim. Tem alguns mentores, tem algumas pessoas que me apoiam nesse processo. Eu reconheço que esses pesos, né, essas dificuldades, essas síndromes de impostores, elas existem, mas eu tento deixá-las lá no cantinho do cérebro sem mexer muito com elas e focar no que importa, assim. Então, esse é um pouco de como eu lido com isso e faço um convite para vocês, assim, no sentido de pensarem a rede de vocês, né, uma das coisas que eu tenho repetido bastante aqui, e pensarem dentro da rede de vocês quem são os mentores, quem são as pessoas que vão ajudar vocês a darem os próximos passos. Isso faz toda a diferença para mim. Uma das coisas que, que a gente tenta fazer aqui no fundo é, é um pouco isso, quer dizer, essas rodas de conversa é um pouco de abrir esses caminhos, né? Porque a gente traz professores, então, que sempre se colocam à disposição dos alunos e mesmo a Dani, não sei se ainda continua, mas era uma pediatra que fazia uma mentoria com os alunos e assim, a gente tenta, vamos dizer, além do, dessa ajuda financeira, dar outras coisas que a gente sabe que fazem um pouco a diferença, né? Quer dizer, mesmo que nem eu falei no início, né? Quer dizer, estamos trazendo uma pessoa que não é da área de saúde, mas que tem uma experiência. Você está trazendo coisas que eu acho que para eles e para quem está ouvindo, e depois fica gravado e tudo, acho que, que para quem ouvir isso, traz uma lição de vida que é importante, né? Quer dizer, você está trazendo, dando várias dicas, várias, vamos dizer, trilhas que, 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 que serve para qualquer pessoa que queira seguir um caminho, vamos dizer, para enfrentar as adversidades da desigualdade, né? Então, acho que é isso que a gente busca, é de tentar trazer pessoas que possam trazer experiências de vida, seja médicos ou não, né? Ou da área de saúde ou não. Pelo currículo lá que eu li, lá pela sua biografia que eu li, você, quando estava na GV, foi para Londres, né? Pelo que eu... Foi a sua primeira viagem internacional? E como que foi isso? Sair do Brasil, ir para Londres? Como que é? Como que foi essa experiência? Assim, primeiro lugar que você Uhum. saiu de Guarulhos e caiu em Heathrow. Exato, foi exatamente esse voo. É, uma coisa só antes é que eu também super me coloco aqui à disposição. Sei que eu não sou da área, então provavelmente não vou poder ajudar aqui na área da saúde, mas em qualquer outro tema, né? Então, discutir essa coisa do síndrome do impostor, de como a gente se posiciona nesses lugares, de como a gente acessa, né, espaços que, né, a gente nunca entrou, eu acho que elas são comuns, né? Acho que como o doutor falou, elas são comuns, né, independente da área que a gente esteja. Então, estou super à disposição aqui, né? Vocês têm meu contato, meu e-mail, meu LinkedIn, então fiquem à vontade aqui para entrar. É isso, assim, eu levo muito a sério essa questão da gente devolver as oportunidades que a gente teve. Então, contem comigo aqui, de verdade. E aí, doutor José Luiz, eu acho que esse é um momento muito especial da minha vida, porque eu entrei na FGV com muito com esse sonho de sair do Brasil, né? Eu, quando era criança, eu ganhei um Atlas, né? Quando eu tinha 7 anos. Eu amava mapas, eu sabia todas as capitais, todas as bandeiras. Sou fascinado em geografia até hoje, assim. Então, assim, cada centavinho que eu ganho, eu uso para viajar, assim. Então, eu gosto muito, muito mesmo disso. Eu amo cultura, amo história, então sempre foi uma coisa muito importante para mim. Mas tem um elemento aqui, eu acho que isso é até bem pessoal e emotivo, assim, que eu acho que até hoje foi uma sensação de felicidade
que eu nunca senti igual desde aquela época, assim, que foi eu abrir a janelinha do avião, né, depois das 10, 11 horas de voo, eu abri e olhar Londres de cima. E assim, quantas vezes eu abri o Google Maps, o Google Earth para ver como que era a cidade, e você abrir a janela e ver aquilo ali, eu acho que, sim, é uma sensação indescritível. Para mim, acho que até hoje, assim, se pudesse Michael, o que que é felicidade pura? Para mim, é aquele momento, assim, ele nunca vai sair da minha cabeça e eu quero muito ter filhos e eu espero que muitos meus filhos tenham essa sensação parecida que eu tive, assim, eu acho que foi muito, muito especial. E estar em Londres, eu acho que foi a primeira vez que eu entendi que o mundo é muito maior e complexo e diferente do que eu achava. Então, a gente acha que São Paulo é muito global, tem muitas coisas assim, cara, tem um mundo que a gente não conhece. Então, isso para mim foi muito desafiador. Foi quando eu descobri que eu achava que eu estava arrasando no inglês, eu não estava. Então, assim, tive que estudar mais o inglês. Foi difícil. É, Foi um lugar que eu tive muita oportunidade de conhecer mais culturas, assim. Então, eu tenho, acho que um talento que é de conseguir viajar barato, assim. Então, sabe, eu sei usar todos os sites de pegar as coisas, etc. E eu lembro que eu ganhei uma bolsa da FGV que ela me dava, era 450 libras para eu gastar por mês. E esses 450 libras era para o aluguel. E aí, eu descobri uma casa que era assim, na zona 5 de Londres. Londres é dividida em zonas, né? Um é central, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estava na 5, muito longe. Mas eu pagava 270 libras de aluguel. Então, em relação aos 450 que eu tinha, era uma economia danada. E Londres tem muita low cost. Então, assim, você podia ir ida e volta por 15 libras para Budapeste, para Polônia, para Espanha, para Itália. Então, assim, foi uma época muito boa, assim, porque ficava na casa de amigo, né? Porque aí foi um semestre da GV que outras pessoas também estavam fazendo intercâmbio, né? Então, eu ia para casa do amigo, ficava em hostel, ficava em couchsurfing. Então, acho que assim, foi o primeiro momento que eu entendi o que que era o mundo, quão grande ele era, o quão diverso ele e que foi muito especial, assim, muito, muito, muito mesmo. Então, E deu tempo de estudar, não? deu tempo de estudar, deu tempo de tirar notas boas. O, o intercâmbio foi muito importante para melhorar meu inglês. Então, acho que para ir para Harvard, você precisa fazer provas de inglês, né? Eles pedem notas muito, muito altas, né, para que você consiga ir. Então, acho que sem a experiência aqui de Londres, eu acho que seria difícil. E também serve como um elemento para Harvard, para mostrar que, assim, eu tenho uma experiência acadêmica que foi 100% em inglês. Você pode confiar que eu vou ir para a sua universidade e vou entender o que os professores estão dizendo. Então, acho que foi importante, assim. Deu para estudar, deu para estudar. Talvez não Não, tanto quanto eu passeou imaginei. tanto que estou só brincando, né? Não, eu passei mesmo. Esse daí foi muito bom. Sinto falta. Quem dera no Brasil a gente tivesse umas passagens baratas assim. Sim. E, e também eu vi que você tem uma experiência em Medellín. Sim, Medellín é considerado quase que um, um, um lugar de experiências sociais de grande sucesso. Conta um pouquinho. ponto. Acho que durante toda a minha trajetória, eu sou uma pessoa muito ligada ao prático, né? Então, eu fui para o governo, para o terceiro setor, mas eu acho que a pesquisa tem um lugar especial para mim, porque eu acho que, né, tanto que, né, pedi ajuda aqui para, né, acompanhar aqui o grupo de pesquisa, eu acho que a pesquisa ele te ajuda muito a você conseguir usar o método científico para entender o que funciona, o que não funciona, o que que pode ser aplicado, o que que não pode. Então, eu fui para a Colômbia num projeto de pesquisa dentro da fundação, né, que é inclusive parte do curso, né, e tive a oportunidade de ficar ali 3 semanas, né, na Colômbia. Então, em Medellín, a gente estudou as mudanças que eles fizeram em termos de segurança pública. Então, Medellín, muito parecido com Capão Redondo, era uma área dominada por cartéis, muito violenta, e que ali, a partir de uma série de intervenções governamentais, se tornou uma cidade muito mais segura.
E eles fizeram isso por meio de uso de inteligência, então teve um investimento grande na polícia, em termos de câmera, em termos de investimento de fato ali, de entenderem quais são os padrões dos criminosos, mas também de intervenções urbanísticas dentro das comunas, que são as favelas, né, ali de Medellín. Então, eles trabalharam muito com habilidades, criando ali, por exemplo, os teleféricos que, né, conectam os altos das comunas com a cidade, né, melhorias de fato, né, você tem um escadão que é bonito, que é pintado, tem aquele caso famoso, aquele famoso das escadas rolantes dentro das comunas, investimentos em bibliotecas, parques. Então, se você vai em Medellín, cada comuna tem um hub, que é uma biblioteca maravilhosa, mas que dentro dela tem cursos, acesso à internet de velocidade, livros, lugar de conexão de toda a comunidade. E isso fez com que Medellín reduzisse drasticamente ali os índices de violência. E em Bogotá, eu estudei transporte público, que lá é uma cidade de 8 milhões de habitantes, que não tem metrô e funciona porque eles usam ônibus. E é muito mais barato que o metrô. Então é uma experiência muito interessante. E volto para a Colômbia novamente, porque eles têm um modelo de financiamento de bolsistas, que é o modelo do Colfuturo, que é muito parecido com o que vocês fazem no Fundo Areguá. Então, eles captaram ali um volume grande e eles emprestam dinheiro para as pessoas que estão estudando fora, e essas pessoas devolvem muito nessa lógica. O Edu Lira faz um trabalho muito legal em Medellín, a gente visitou lá. E eles usam esses recursos para fazer doações para pessoas e elas devolvem conforme o quanto elas ganham. Então, assim, Colômbia novamente tem sido aí uma inspiração importante para o meu trabalho. Acho que eles estão num caminho aí muito interessante, assim. A Isadora lembrou, o Edu Lira também esteve aqui conversando com a gente. Que legal, que legal. Ele é ótimo. O, o, e ele tinha acabado de voltar. Ele Maratona ele conversou estava. com a gente no dia que ele chegou de Medellín. Tá? Ele estava Muito entusiasmado. melhor. Eu tô falando aqui coisas de quantos anos atrás? 6, 7 anos atrás. Então, E, o, daí, por que você escolheu, ou não sei se escolheu, ou foi só porque entrou, ir para a Kennedy School? olha, assim, muito direto ao ponto e sem modéstia. Eu acho que é porque é a melhor escola de políticas públicas do mundo. Então, né, eu tenho esse sonho de meio de adolescente, né, que é de ser ministro do planejamento do Brasil. Falo para as pessoas, eu coloco isso para a gente ter um lugar para a gente mirar, não necessariamente, né, eu vou ser Sim, ministro, mas é o nosso sonho, né, que a gente mira lá na lógico. frente. E, de novo, assim, eu acho que é muito difícil eu conseguir ser ministro num país onde as relações familiares e políticas são o que dita, né? Acho que a gente está vendo agora no governo federal essas trocas todas como elas estão acontecendo. Então, assim, eu espero que... Bom, você já tem uma amiga governadora. Exato, né? Quem sabe ela vira presidente, assim. E eu acho que ela me levou, e por isso que eu acredito nela, porque eu tinha talento, né? Porque eu tinha ali um histórico, né? Então eu espero que eu acho que ela vai ser presidente, não quero entrar aqui em discussões políticas, acho que em breve ela vai ser presidente, e eu espero que ela vendo o meu currículo, vendo que tem Harvard, vendo que tem lugares relevantes que eu estudei, que ela possa me considerar ali como um possível ministro, né? Então eu acho que foi muito esse lugar, do porquê eu ter escolhido Harvard, né? Eu acho que eu sempre miro nas coisas mais difíceis, mais desafiadoras, mais prestigiosas, porque eu acho que esse é o lugar que eu quero estar, né? Então, foi um pouco assim, essa decisão de estar no melhor lugar. A gente nem sempre consegue estar nos melhores lugares, mas acho que quando a gente mira nesses lugares, quando o nosso objetivo está lá, se você chega perto do melhor lugar, já acho que já é muito bom, assim. E acho que em Harvard deu certo. Então, continuarei mirando nos melhores lugares possíveis.
E como foi chegar lá em Cambridge, e entrar lá na praça e ver tudo aquilo? É muito maluco, né? Porque aí eu acho acho que foi a Bia que perguntou, né, sobre a síndrome do impostor, assim, a sua síndrome do impostor, ela explode, porque você está na Kennedy School, você está com pessoas que foram ministras em seus países, pessoas que são filhas de presidente, pessoas que é, lutaram em guerras, né? Então, tem uma parte ali do exército americano que participa bastante da Kennedy School, pessoas que criaram ONGs gigantescas que estão trabalhando diretamente com acesso à água na Índia, acesso a sementes na Serra Leoa. Você fala assim, gente, o que que eu fiz da minha vida para estar aqui? Vocês erraram 100% na seleção, assim. Então, acho que a síndrome do impostor bate muito, assim, nesse momento. É, mas foi um lugar também de entender que tem muito em Harvard de se você conhece fulano, né, ou se seu pai faz uma doação muito alta, Harvard te olha com um pouco mais de carinho, sabe? Então, acho que foi interessante também observar que essas relações elas acontecem lá também, de A desmistificar um pouco. desigualdade lá também existe, né? Existe, exatamente. Então, acho que E, desmistificar um pouco o que que é esse lugar também foi importante para mim e que eu levo hoje quando eu converso com as pessoas, né? Então, assim, vários amigos meus que são talentosíssimos falam, eu nem vou prestar Harvard porque é muito difícil. Calma aí, você vai prestar Harvard, sim, porque é importante você. Então, acho que às vezes esse lugar cria uma mística tão grande que é importante a gente quebrar um pouco do que é essa mística, assim. Então, essa chegada foi muito. E eu lembro que, assim, o inglês britânico, eu acho ele o inglês mais fácil de entender, porque eles falam as palavras inteiras, ou pelo menos você aprende ali onde eles cortam as palavras. Americano falando, meu Deus do céu, eles falam muito rápido e com muitas gírias. Então, assim, as 2 primeiras semanas, a aula era super tranquila de acompanhar, né, que é formal. Mas as interações sociais eram muito difíceis. E aí tinha gente do mundo inteiro, né? Então, assim, chegar em casa, eu lembro que eu ficava muito cansado, assim. Você via que seu cérebro estava saindo fumaça e eu dormia 8 da noite. e Então, como foi o primeiro inverno lá? eu não sabia que o mundo podia ficar tão frio assim. Faz menos 22 graus em Cambridge, é uma loucura, assim, uma loucura. É, assim, é bem depressivo, não vou mentir, não vou romantizar aqui. Ganhei uns quilos que eu ainda não perdi, então ainda estou lutando aqui, porque o inverno é aquela coisa, você não tem vontade nenhuma de sair para, né, caminhar, andar uma bicicleta, é, fazer uma academia, então eu ainda estou lutando ainda contra esses quilos que eu ganhei nos Estados Unidos. É, Mas tem uma parte que é bonito também, né? É muito diferente. Eu tinha visto neve só uma vez, mas assim, vivenciar esse processo da neve foi muito legal. Então, lembro que os Estados Unidos é maluco, né? Com coisas de clima. Eles mandam mensagem no celular e recebem e-mail. Então, você sempre sabia quando via uma nevasca. Então, eu adorava, assim, tirar uma foto do antes e depois da nevasca. Então, foi uma experiência muito legal, assim. Você falou que foi para Israel, para a África lá, Uhum. e você viajou também tanto quanto lá em Londres ou menos? Menos, bem menos, porque Estados Unidos é bem mais caro, né? Então, eu viajei bem menos. Eu fiz um projeto no meu verão, com a Fundação Lema, então esse foi um projeto que eu pude viajar bastante, eu viajei a América Latina, e aí essas viagens que eu fiz para Israel, Costa do Marfim, Benin, elas são subsidiadas, né? Então você consegue participar. E consegui, eu acho que uma coisa que foi importante para mim, né? Trabalhei durante o meu curso, peguei um empréstimo e viajei com a minha mãe. Então a gente fez uma viagem pela Europa. Então eu me graduei e levei minha mãe para conhecer a Europa. Então esse foi um momento muito especial, assim. Eu acho que Israel, Costa do Marfim, Benin, muito para a gente conhecer governo daqueles espaços, entender quais são as dinâmicas, os desafios. Então acho que isso foi muito legal. E aí essa viagem aqui com a minha mãe, que aí foi de fato para comemorar, e foi muito legal, assim.
mostrar E para como sua foi mãe. para sua mãe? Fora o orgulho Ah, de teu foi filho se muito, formando. foi Em muito casa mágico. você me mandou a foto, Aham. que é uma foto muito emocionante, mas e depois ela viajar para todos esses lugares. É muito, muito especial, assim. E são coisas difíceis da gente colocar em palavras, né? Porque eu sei que tem um vídeo, assim, que a gente tá ali na Torre Eiffel e tem uma hora que a Torre Eiffel brilha, e aí ela começa a chorar, assim. O que que você faz, né, nesse momento? Chora Então, junto. exato, né? E eu acho que é um pouco do porquê, assim, todos esses momentos de, cara, pegar um ônibus lotado, passar 3 horas no ônibus e passar por situações onde você é confundido com segurança e de virar à noite fazendo trabalho, e de trabalhar até tarde, de fazer tantas coisas para, né, para a gente chegar nesse lugar, eu acho que é nesse momento que você fala assim, valeu muito a pena, valeu muito a pena. Então, eu acho que assim, cada momento ali que você se pergunta, né, puxa, eu tô aqui fazendo cansado, assim, querendo se jogar sei lá, de tão cansado que você tá, eu acho que são esses momentos de você ver sua mãe emocionada e de poder estar junto com ela ali nesse momento de emoção, eu acho que isso faz tudo valer a pena, faz tudo valer a pena. Então, acho que essa é a sensação, assim. A gente está terminando aqui, Michael. Eu vou fazer mais uma pergunta, ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta, e daí eu deixo para você terminar. Mas a minha última pergunta em algum momento você pensou ou pensa em ir embora do Brasil? Essa é uma ótima pergunta, e não, a minha resposta é um claro não, assim. Muita gente me perguntou, né, porque quando a gente vai fazer o mestrado fora, nos Estados Unidos, você recebe um visto especial depois que você se forma. Então, você pode trabalhar nos Estados Unidos durante um tempo com esse visto, e depois você pode aplicar por um visto de trabalho, que é muito mais fácil você tendo esse, que eles chamam de OPT, é, que é, eu até agora esqueci o que significa a sigla, mas é esse visto especial. E a Inglaterra, agora, eles lançaram um visto especial que quem se forma nas universidades top 50 do mundo, que Harvard obviamente está, você pode ir para o Reino Unido e procurar emprego por 3 anos, né? Então, só por você ter feito Harvard, você consegue esse visto nos Estados Unidos. Então, tem dois lados da resposta. Um, que é, tendo morado na Inglaterra, tendo morado nos Estados Unidos, tem uma coisa que não é o lugar que não é a minha cultura, assim. Então, acho que tem coisas do Brasil que são muito importantes para mim, que eu acho que as culturas dos dois países, elas não dialogam comigo, né? Então, acho que os Estados Unidos tem essa coisa extremamente individualista, tem essa coisa extremamente superficial, as relações, elas são muito baseadas no interesse. É um lugar que, se você não tem carro, é um caos. E eu sou ciclista, adoro andar de bicicleta, é muito perigoso nos Estados Unidos, com exceção de poucos lugares. É, a Inglaterra eu acho que é um lugar um pouco menos individualista, menos superficial, mas ainda assim não é o país, assim. E o segundo ponto é, tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu tenho construído, todas as decisões que eu tomei são conectadas com o Brasil, né? Então, quando eu decidi estudar administração pública, porque eu quero transformar o Brasil. Eu trabalho no terceiro setor, eu trabalho no governo porque eu quero mudar o país. E eu acho que aqui a gente tem um potencial tão gigantesco de tantas coisas incríveis que dá para fazer nesse país e que, infelizmente, elas não acontecem porque a gente ainda tem muita desigualdade e os mesmos grupos ficam na política nesses espaços elitizados. Então, eu acho que o meu trabalho aqui de entrar nesses lugares e às vezes ser o único deles, o meu trabalho é de trazer mais pessoas para a gente mudar a forma né, com que as decisões são tomadas, com que as coisas são estruturadas. Então, ainda quero ter mais experiências internacionais, né? Então, quero ter mais oportunidades aqui fora do Brasil, mas para aprender,
ver o que que dá para trazer para o Brasil, usando método científico, aprendendo, fazendo pesquisa, mas para voltar para o Brasil e implementar aqui. Eu não me vejo fora daqui. Legal. Eu vou Mas meus passar aí a primos, palavra para as pessoas, se alguém quer fazer alguma última pergunta ou algum comentário, então fique à vontade. só ia comentar, doutor José Luiz, que meus primos ficam bravos, assim, falam, como assim? Você foi para os Estados Unidos, você não ficou por lá? Dá para comprar iPhone, dá para comprar não sei o quê. Gente, a vida é um pouco mais que isso. Sem dúvida. E além do que, você quer ser ministro, pô, então, Longe do Brasil fica mais difícil. bom, pelo jeito, as pessoas não querem fazer mais perguntas. Eu vou passar a palavra para você e só também eu ia fazer uma pergunta e acabei esquecendo. Se você mantém contato com o escritório de Harvard aqui em São Paulo, com a Márcia Castro, com o pessoal aí. Não, muito bom. Então, a gente tem um grupo, eu tenho mais contato com o grupo de alumni, né? Então, tem aqui um grupo de alumni forte. E aí, no mundo inteiro, eu acho isso é muito legal. De novo, né, a importância das redes, desses espaços. É, eu tinha mais contato ali no Dr. Class com o Thiago, menos com a Márcia, assim. Mas é isso, né? Todos os É que a lugares que eu Márcia, eu tenho muito contato com ela por causa da saúde, né? exato, então eu tinha menos conexão, né? Mas é um pouco das coisas que eu falei aqui durante esse bate-papo, que é de todo lugar que a gente passar, a gente deixar redes, pessoas, né? Então acho que essa passada por Harvard não foi diferente. Eu espero levar todas essas pessoas aqui pro resto da minha vida, adicionando mentores, adicionando pessoas aqui que me apoiam nesses próximos passos. Mas eu queria muito agradecer, eu acho que foi muito legal, as perguntas me fizeram pensar muito. Espero que eu possa, de alguma forma, ter ajudado, feito vocês pensarem também. Então, novamente, me colocar à disposição, para o que vocês precisarem. E agradecer novamente aqui você, doutor José Luiz, né, pelo todas as oportunidades que eu pude viver, também muito devido à sua generosidade. E agradecer novamente. Então, contem comigo e boa sorte no que vocês forem fazer. Tenho certeza aqui que o caminho. Tem uma música que eu gosto muito que fala The Only Way is Up. Então, acho que o caminho agora aqui é só para cima. E muita boa sorte aqui em cada etapa na carreira de vocês. Obrigado, Michael. Obrigado aí a todo mundo que assistiu a gente. E parabéns pela sua trajetória, parabéns e sucesso, né? Que o sucesso certamente virá, porque acho que é o que você falou, né? De continuar lutando, estudando, e isso acho que é o que torna a vida da gente, o que leva a vida da gente para o sucesso, né? Sucesso entendendo como sucesso pessoal nosso, não necessariamente o financeiro, que não foi o caminho que você escolheu. Então, parabéns e convidar o pessoal para outubro, acho que a roda de conversa vai ser com a Fátima, falando sobre o Instituto Pense. Legal. Então, obrigado, boa noite para todo mundo. Um abraço, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado.